funciona a teoria de Maslow, funciona também essa teoria das multidimensionalidades, por necessidades, aonde o desenvolvimento humano, a partir desse surgimento da superação sequencial, dessa força, dessa eudaimonia, né, que vem de suas necessidades, vem essa força, vem esse poder, nós estamos transmutando, estamos nos diferenciando, né? E as dimensões, elas se dão em diferentes áreas, como a física, a material, a emocional, a mental, a afetiva, a expressiva e também a integradora, né? Muito bem, vamos falar então da primeira, que é a física e material, como as necessidades de Maslow. Vamos lá, vamos tentar entender esse aspecto. Nessa cultura, se manifesta na questão física, material, se manifesta no corpo dos indivíduos toda a questão de posturas, de adornos, de ordem, né? Que eu preciso ter, enfim. E no habitat dessas pessoas, como extensão de um conhecimento, ele acaba sendo contagiante. É o nível de ação com a realização, né, desses processos, de tarefas, do modo de criar hábitos, de necessidades, se torna completamente automático. Enfim, em relação a todo o aspecto que se tem de repetir hábitos, né, e entrar numa consciência coletiva de ter, a aprendizagem acaba tendo a ser motivada, né, por benefícios e materiais, enfim, sendo que o padrão de comportamento repetitivo é conservador e também resiste a quê? A novas possibilidades, a mudanças. Então perceba se você não está numa necessidade básica de não ter que fazer mudanças, de zona de conforto, de zona de, enfim, né, nostalgia. A segunda é emocional. Então, entrando numa próxima camada, numa próxima dimensão, a cultura nesse nível se manifesta por meio de hábitos e relacionamentos, né? Enfim, de autoestima. A gente começa a cuidar da gente, das nossas emoções. A partir do momento que a gente enxerga a necessidade disso, a gente começa a ter novos rituais. Entra para meditação, cuida da nossa alimentação, começa a respirar, fazer exercício físico, por uma tendência das pessoas se envolverem com o emocional e também com os seus relacionamentos, o seu trabalho, né? E nessa dimensão, gente, existe uma redução do grau do automatismo, ou seja, é um segundo nível de consciência que a gente sai um pouco daquele ligado que estava ligado ao automático, certo? Nesse desempenho, então, das suas funções, além de ser mais possível o aprendizado a partir das próprias experiências, o que acontece? Esses antecedentes que trouxeram para nós aqueles hábitos, aquele método clássico, toda aquela educação cartesiana do quadrado, de condicionamento, ele acaba então sendo mobilizado e indo para uma nova etapa. Agora nós vamos falar sobre a dimensão mental, que é a terceira cultura que se manifesta por um exemplo por meio de hábitos, de usos, enfim, né, que a gente acaba tendo com costumes e até com crenças que a gente traz conosco dentro desses relacionamentos, dos nossos relacionamentos, e também que o uso da inteligência linear, vamos dizer assim, dos indivíduos para que a inteligência seja coletiva, né? No sentido de poder estar utilizando a questão hierárquica aos relacionamentos, que são úteis e os que não são úteis. E quando esse nível também é bem utilizado, tudo bem, o sistema de alguma forma, né, entende que essa tomada de decisão, ela pode ser benéfica, ela pode modificar e ela pode também abrir o espaço para quê? Para que novas opiniões, para que outras pessoas nos digam, podendo até alcançar uma questão mais profunda, né, mais participativa. Então, olhem os níveis que a gente vai entrando na evolução do ponto A para o ponto B. O líder, né, desse processo, que é você,
entra nessa dimensão com o papel de orientar, de me direcionar, enfim, e até envolve as outras pessoas para que constantemente para que se questionam, né? Se questionem no sentido de como é que eu estou vivendo, eu estou feliz, eu não estou, acerca dos seus modelos mentais, quando isso é necessário, né? Porque na verdade eu estou feliz, não estou feliz, eu gosto do que eu faço, eu não gosto do que eu faço, como é que eu estou me sentindo? Se eu não gosto, eu preciso modificar. Então, quando eu entro porque eu preciso modificar, eu estou entrando numa outra esfera, que é uma esfera mais afetiva. E é um quarto nível de desenvolvimento desse processo cultural de comportamento. E isso se manifesta por um meio de reconhecimento. Então, quando eu vejo que eu não estou conseguindo evoluir e que eu preciso sim pensar sobre isso, que eu não estou feliz, eu estou entrando num outro momento de transformação.